Olá, hoje vamos dar início à aula de Química do primeiro ano. Vamos falar sobre a tabela periódica, tá? A classificação da tabela periódica atual. Bom, no nosso dia a dia, o ato de classificar as coisas é algo corriqueiro, tá? Em um faqueiro colocamos em um mesmo espaço as facas, em outros os garfos e etc. Agrupar as coisas semelhantes facilita a localização, a identificação, enfim, vai facilitar em vários aspectos, tá? Os elementos químicos, eles sempre foram agrupados de modo a termos elementos semelhantes juntos, tá? Desta maneira, o desenvolvimento de várias tabelas até os dias atuais. Bom, como é que ficou então a classificação periódica atual? Tá? Os elementos químicos, eles atualmente estão dispostos em ordem crescente de seus números atômicos, tá? E aqueles que estão localizados em uma mesma linha vertical possuem propriedades semelhantes. Em seguida a gente vai abordar, tá, cada um, a ordem, tá, dos seus números atômicos, o período, a família e detalhar um pouquinho de cada grupo pertencente à família. Começando pelos períodos, tá? Na tabela periódica atual, os elementos químicos ocupam 7 linhas horizontais que estão denominadas de períodos. Estes períodos, eles são numerados ou ordenados de cima para baixo para melhor identificar, tá? Então, para a gente associar o período de um elemento químico com a sua configuração eletrônica, o número de ordem do período de um elemento é igual ao número de níveis eletrônicos que ele possui, tá? Então, como mostra aqui na imagem, eu tenho os períodos e as camadas ocupadas. Então, eu tenho o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, o quarto período, o quinto período, o sexto período e o sétimo período. As camadas ocupadas são camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Tá? Na configuração eletrônica a gente vai ter K, L, M, N, O, P, Q. Cada uma com a quantidade máxima de elétrons. Exemplos de períodos. A gente tem o elemento Flu aí, que tem 9 elétrons. Como é que ficaria a distribuição eletrônica usando os níveis e a quantidade máxima de elétrons? Ficaria 1s2, 2s2, 2p5, tá? A distribuição em camadas ficaria K2, L7, ok? O segundo exemplo é o elemento ferro, que tem 26 elétrons. A distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, tá? Voltando para o Flu, tá? Depois da distribuição eletrônica, o Flu, ele possui deste modo apenas os níveis 1 e 2, ou os níveis K e L, tá? Com elétrons, 2 níveis de energia. Estão localizados no segundo período da classificação da tabela periódica. Já o ferro, ele vai possuir 4 níveis de energia, tá? Então ele se encontra no quarto período da classificação periódica, certo? Entrando agora na famílias, grupos ou colunas, que pode ser também chamada assim, a família ela vai constituir as 18 linhas verticais da classificação periódica, tá? Estas linhas são numeradas de 1 a 8 e subdivididas em A e B, tá? Aí o PAC, ela recomenda que esta numeração seja de 1 a 18. Os elementos que estão no grupo A são denominados de representativos e os do grupo B de transição. Bom, mostrando aí a classificação da tabela periódica, tá? A gente vai começar pelos elementos representativos, tá? Esses elementos, eles possuem o último elétron em subnível S ou P. Por
exemplo, o alumínio, número atômico 13. A sua distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, tá? O último elétron se encontra no subnível P, portanto ele é representativo, certo? Os elementos de transição possuem o último elétron em subnível D ou F, certo? No grupo 3B e no sexto período se encontra uma série de elementos denominados série de latinídeos, tá? No grupo 3B e no sétimo período encontramos uma série de elementos denominada série de actinídeos. Estas duas séries são os elementos de transição interna que possuem o elétron diferencial em subnível F, tá? Para os elementos representativos, a sua identificação, tá, é dada pelo total de elétrons na camada de valência, ou seja, a última camada. Por exemplo, o cloro, ele tem número atômico, tem 17 elétrons. Então, como é que ficaria essa distribuição? Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, tá? Lembrando que, observando que ele possui 7 elétrons na última camada, então se encontra na família 7 da classificação periódica. Os elementos da transição interna são localizados na família 3B, tá? Para os da transição externa, observamos o número de elétrons do subnível D, mais energético, e seguimos uma tabela, ok?